Olá, natural de São Leopoldo, ele é funcionário público da Prefeitura Municipal da nossa cidade, né? Da cidade de São Leopoldo. Ele é filho do senhor Júlio e da dona Alzira, infelizmente já falecidos. E olha, hoje teremos uma conversa de peso, para mim é satisfação, com Nelson Gomes Velho. Se eu falar assim, eu acho que a maioria nem sabe quem é. Mas se eu disser que é o Nelsinho da Prefeitura, o pessoal todo conhece. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso, Nelsinho. Tudo bem, Jairo? E aí, contar um pouquinho dessa trajetória, os próximos 30 minutos, falar um pouco de tudo, né? Com certeza. Justamente, voltando aí no tempo, tu és natural de São Leopoldo, Sim, nascido e criado nascido em São Leopoldo. na nossa cidade. Tu estás com 50 aí? 5. Desculpa a descrição, 55 né? anos. Desculpa a descrição, Bem vividos. mas 55 anos. Eu te pergunto isso porque eu gosto, principalmente o pessoal que é de São Leopoldo, né? Falar bastante. Mudou muito a cidade. Porque como é que era na tua infância, na tua adolescência? Era uma outra São Leopoldo, se vivia um outro contexto? Porque às vezes, eu conversando com o pessoal que é da nossa terra, diz, São Leopoldo nos últimos 20 anos mudou muito. Outros dizem, não, cresceu, mas continua com aquele jeito de cidade do interior. Como é que foi para ti, desde a tua infância, passando por esse período de adolescência, juventude? Eu sou meio suspeito de falar, porque eu gosto de São Leopoldo, gosto mesmo. Muita gente fala, a cidade Tupiniquim, o fim do mundo, mas eu gosto muito de São Leopoldo. Nasci, quando eu saio daqui, sempre me orgulho de dizer que sou de São Leopoldo. É uma cidade que, como tu disseste, ela ficou com como é que eu vou te dizer assim? Essa imagem, né? Imagem de interior. Mas é uma cidade que ela cresceu, ela inchou muito. Realmente ela inchou muito. Ela tá uma cidade bem populosa. E isso acaba vindo pro lado bom e pro lado ruim, porque assim como cresce, desenvolve, mas também traz mazelas sociais, enfim. Exato. Né? Mas aqui ainda as pessoas se conhecem, mesmo sendo uma cidade urbana, que está totalmente urbana agora, mas ainda se tu falar quem é o Nelsinho, quem é o prefeito, as pessoas se conhecem, mesmo ela sendo populosa, as pessoas ainda se conhecem, parece assim que ela é bairrista, sim, né? sim. A gente meio que se conhece todo mundo da cidade. Alguém, né? Em algum momento, já se viu dentro da cidade, né? Exatamente, mesmo sendo assim, territorialmente extensa, mas a gente se conhece dentro de toda São Leopoldo. Né? E justamente como é que foi o Nelsinho? Tu era chamado de Nelsinho ou de Nelson na tua infância? Pela Não, família? Na família. Eu tenho um me- apelido na família, todo mundo chamava de Leco. Leco? Leco, meu apelido é Leco. E daí o Nelsinho foi depois que eu passei no concurso da prefeitura em 88. E no início foi chamado de Nelson, mas daí foi indo, devido à minha vida, daí começaram a chamar o Nelsinho, Nelsinho, Nelsinho. Inclusive um amigo meu, o André Mustoff, ele disse assim, quando eu tô agora com esse boom do nome social para os homossexuais assumidos, né? Daí ele pegou assim, não, mas o teu nome social é Nelsinho, ninguém te conhece por outro nome. E justamente como é que foi o Nelson, o Leco, então, né? Na infância. Tu deste muito trabalho lá para dona Alzira, para o seu Júlio, porque tu me disseste fora do ar que tu vem de uma família grande, né? Eram 12 irmãos. Na realidade, 14 filhos, 2 mortos, assim, logo no início. E a minha mãe era bem, digamos, ativa, gostava do que fazia. Sim. Porque as gravidezes que ela perdeu, ela teria 21 filhos. Meu Deus do céu! Meu pai era um reprodutor. Esse era bom no que ele fazia. Era bom no que fazia. Então, eram 21. Sempre ganhei nas gincanas. A mãe que tivesse mais filhos, eu sempre ganhava o prêmio. Porque a nossa turma sempre ganhava, daqui a mãe teve bastante filhos, né? E tu foste uma criança, enfim. Tu deu muito trabalho ou era tranquilo? Por incrível que pareça... O Leco não incomodava muito? Não, o Leco sempre... E todo mundo, se tu perguntar para minha família, eu fui o mais estudioso, fui o único que fiz a faculdade em todos os 12. Nenhum deles seguiram assim, uma faculdade, um estudo. O máximo que foram até ensino médio. E eu fui o único que me formei, então eu fui, como é que eu vou dizer assim, o orgulho da família. Então, hoje em dia, todo mundo me respeita, não só pelo nível intelectual, mas
pela própria formação que eu tive. Pela dedicação que tu exato, tiveste, né? E seguir uma vida assim bem retilínea. Graças a Deus, realmente eu nunca dei problema para meus pais. Isso é muito bom. Nada além do que uma criança não faça, né? Normal. Exato. Nem de quebrar vidraça, né? Nem nada. Sabe que há poucos dias entrevistei um colega de imprensa aqui, o Rodrigo Giacometti, que é da Rádio União, e ele disse que a única coisa que ele tem saudade da infância é que ele nunca quebrou um braço para engessar e o pessoal ir lá e assinar o braço. Não, braço eu quebrei. Braço eu cheguei a quebrar, mas vidraça e reclamações nunca veio. O colégio nunca veio uma reclamação, nada. Realmente não querendo me gabar para mim mesmo, mas eu fui um filho bem exemplar. E já chegando aí na fase, né, jovem, adulto, como é que foi para ti essa transição de adolescente? A partir de momento, bom, tu viste, bom, eu vou assumir a minha homossexualidade, isso foi desde novo, foi mais, né, um tema, demorou um pouco? Sabe que nos anos lá de 70, né, mas eu era mais enrustido, vou te dizer bem assim que era bem mais enrustido, até pela época. Se retraía um pouco. Exatamente, a aceitação não era tão fácil. Hoje eu digo que os de hoje, se eles conseguem passear no shopping de mão dada, se beijar em público, agradeça a nós que comemos pedra antes disso. A gente comeu pedra até elas chegarem nesse estágio. Nessa liberdade. Nessa liberdade hoje, né? que tem hoje, exatamente. Mas eu assumi realmente a minha homossexualidade depois que a minha mãe morreu. Correto. Quando ela faleceu, até ela estar viva, a gente tinha aquele respeito pela mãe, né? Embora ela soubesse tudo também, sempre nunca saí de casa até ela estar conosco. Mas quando ela partiu, daí foi quando eu resolvi me assumir e graças a Deus isso nunca foi problema para mim, tanto profissionalmente como pessoa, né? Tu realmente, assim, ao longo desses anos, e poxa, conversando com amigos homossexuais, enfim, alguns falam, eu já ouvi os dois lados, na verdade. Alguns já me disseram, eu tive, né, sofri preconceito, tive problemas, que nem tu disseste, graças a Deus, tanto no profissional como pessoal, nunca teve restrições, assim, mas já outros dizem, não, poxa, isso é de cada um, eu nunca dei bola para o que falaram e toquei minha vida. Tu seguiu mais que linha essa de, não, vou fazer, vou estudar, vou trabalhar, vou ter uma vida normal, como todo mundo, independente de opção sexual, religiosa, enfim, ou tu teve alguma dificuldade em algum momento? A única restrição, como tu falaste, que eu tive foi quando eu entrei no concurso público. Eu entrei no município como secretária escolar. Sim. Então, daí, quando eu fui assumir o cargo dentro da Secretaria de Educação, a professora, não posso nem dizer que foi a administração, a professora daquela escola, quando eu assumi, ela me viu, daí ela me mandou fazer uma tarefa dentro da SMED, eu fui lá e daí quando eu voltei no outro dia, ela me colocou à disposição da prefeitura. Olha só. E naquela época era mascarado, claro. O preconceito não se falava, por que ela me colocou à disposição da administração. E eu agradeço, depois de 16 anos eu voltei nessa escola para agradecer a essa atitude preconceituosa dela, porque ela alegou que não tinha homem dentro do universo escolar, que nunca tinha tido um homem dentro da escola, geralmente eram professoras, as crianças não estavam habituadas com homens na escola. Mas depois teve professor de educação física, teve secretários escolares depois. Como tu disseste, né? Era um preconceito... Era um preconceito mascarado. Mascarado, exatamente. Daí Mas para ti foi bom, né? Sim, eles me transferiram para a prefeitura e daí eu trabalhei no departamento de cemitério, fui trabalhar no departamento de cemitério. Olha só. E lá desempenhei meu papel muito bem e como secretário escolar, só que eu estava em desvio de função, né? Sim. E daí depois em 95 eu fiz o concurso para 90, aliás, fiz o concurso para agente administrativo e permaneci até hoje. Segui até hoje. Carreira. Daí eu segui dentro da função certa, né? Como agente administrativo. E justamente, da onde é que surgiu essa vontade? Em 88, tu disseste que entraste, fizeste para um concurso, entraste para a vida pública, né? Como funcionário público. Tu tinha ideia lá atrás de fazer um concurso, de seguir uma carreira, né? Servindo a comunidade, no caso, como funcionário público? Ou tu pensava antes, não, vou seguir uma outra profissão, vou ter uma outra sequência profissional? A minha vida profissional foi meio assim,
digamos, arranjada. Eu não conseguia emprego e eu me debatia, tipo assim, quando a gente estava entrando no mercado de trabalho, as pessoas assim, eu preciso de experiência. E eu já estava fazendo faculdade, se não me engano, e daí tudo assim, mas como é que eu vou ter experiência se nunca ninguém me der uma oportunidade? Daí, conversando com o Silvio anteriormente, colega, ele falou a mesma coisa. E daí, numa metalúrgica, me deram uma chance na metalúrgica Jax, que hoje até nem tem mais, fabricava espetos e facas. Eles me deram uma oportunidade no almoxarifado. E daí eu trabalhei lá por 3 anos e meio, saí só porque a empresa faliu. Sim. E daí, quando eu saí de lá, eu fui trabalhar como recepcionista numa academia de modelo. E dali foi quando surgiu a inscrição para secretária escolar. E daí eu fiz o concurso pela estabilidade até, claro, né? Fiz o concurso para secretária escolar, passei em primeiro lugar. Pô, que espetáculo. E daí entrou a minha vida pública. Demonstrando também, né, até no concurso, a questão que tu falaste anteriormente. Ter sido, né, dedicado aos estudos, enfim. Exato. Também nesse momento valeu a pena. Valeu. Né? E já atropelando um pouco, o concurso público, para quem daqui a pouco, né, é jovem, ou independente da idade, tem interesse de fazer, tu acredita que ainda é uma boa, assim? Porque às vezes o pessoal, alguns dizem, ser funcionário público já não é a mesma coisa que nem antigamente, mudou, mas vale a pena ainda investir na carreira pública? Eu acho que vale se tu tem como é que eu vou te dizer, a função de servir. Porque eu falo com colegas meus que a gente, que é servidor público, tu está lá, o próprio nosso nome já diz servidor público, né? Então, tu tem que exercer essa função de servir ao público. E daí tem gente que vai pelo dinheiro, daí já não é a mesma coisa. Eu gosto do que faço, levanto e vou trabalhar com alegria, porque eu faço o que eu gosto, entendeu? Trabalhar com o público, para mim, é muito gratificante, sabe? E eu tento passar o meu melhor para que a pessoa saia de lá com o problema dela resolvido. Isso é importantíssimo. E isso que me preocupa. E na verdade, quem procura, né, o serviço público, justamente quer isso, né? A solução do seu problema. Solução do seu problema, exatamente. Então, se eu não puder ajudar na hora, pelo menos eu fico com a responsabilidade de, não, espera que eu vou ir atrás de um encaminhamento. Exatamente, quem tem a solução para te indicar. Eu nunca deixo a pessoa sem resposta. Essa é a minha intenção. Importantíssimo. Na sequência, no segundo bloco, o Nelson vai contar um pouco mais dessa trajetória dentro da Prefeitura de São Leopoldo. Olha, né, conheci o Nelson, super comunicativo, todo mundo conhece. Como é que foi esse ambiente, né? O Nelson sempre ativo, o pessoal brinca com ele e ele sempre levando uma boa. Vamos ao intervalo, já voltamos.